Na Band FM, quem ama não esquece. Você pode acreditar ou não, mas que existem coisas que estão escritas e destinadas a acontecer, isso eu não tenho a menor dúvida. A minha história com a Juliana começa há muitos e muitos anos. Mais precisamente na escolinha, quando a gente ainda era muito pequeno. Sabe quando a gente é criança e arruma a primeira namoradinha? A Ju foi a minha. A gente tinha, 7 ou 8 anos, e claro que não era um namoro de verdade. Não tinha beijo, nada disso. Mas de alguma forma, ela marcou a minha vida naquela época. Depois o tempo passou e eu me mudei para outro lado da cidade. E aí, nunca mais soubemos um do outro. Por uma grande coincidência, ou melhor, por causa do destino que já estava escrito, a gente acabou se reencontrando de uma maneira muito diferente. A Ju era vendedora numa loja de shopping. E quando eu fiz uma compra lá e dei o meu cartão para pagar, ela regalou os olhos e ficou meio vermelha. Desculpa, mas o seu nome é diferente, é Irving Bartolomeu, né? Você por acaso não é o Irving que estudou na escolinha Dente de Leite, é? Nossa, estudei sim, mas por quê? Caramba! Você vai me achar muito doida, mas a gente se conhece, sabia? Eu sou a Juliana, lembra? A gente até teve um namorinho quando era criança. Meu Deus! Claro, né? Claro que você não vai lembrar de mim. Nossa, que bobagem. Claro que eu me lembro. Sério? Olha só, você tinha uma irmã mais velha. Isso! Tatiana, não era? Sou eu mesma. Nossa, eu não acredito que você lembra. Não, gente, pode até parecer coisa de novela, mas eu não tô brincando. Ela lembrou de mim pelo meu nome, que aliás é mesmo um nome diferente. Eu sempre tinha odiado aquele nome que meus pais me deram em homenagem aos meus avós. Mas por conta desse reencontro, eu passei a amar o meu nome esquisito. Foi por causa dele e do destino que conspirou a nosso favor que eu reencontrei a Ju depois de mais de 20 anos. Que coisa, né? Quando a gente se conheceu, a gente só tinha 7 anos. Mas de alguma forma, a gente tinha marcado mesmo a vida um do outro. Aquele reencontro foi muito inesperado. E claro que a gente não deixou de trocar telefone e seguir nas redes sociais para tentar manter algum contato. Eu sinceramente passei o resto do dia pensando nela. E na loucura que era a vida. Quem poderia imaginar? Como eu tinha ficado muito interessado nela, eu já fui logo fuçando nas redes sociais para tentar descobrir se ela tinha algum relacionamento, se era solteira, casada. E fiquei feliz de ver que pelo menos aparentemente ela não tinha. Como eu também estava solteiro, eu não enrolei e já mandei uma mensagem para ela. E foi assim que nós começamos a conversar por horas. E aí, descobrimos que nossas histórias já estavam entrelaçadas de várias formas. Nós descobrimos, por exemplo, que a gente frequentava os mesmos lugares. Íamos aos mesmos barzinhos, éramos fanáticos pelo Corinthians. Íamos em todos os jogos e tínhamos até alguns amigos mais distantes em comum. Mas mesmo super interessado nela e o papo rolando super bem, eu não conseguia convidar a Ju para sair. E olha que eu sempre tinha sido um cara desinibido, viu? Mas com ela, sei lá, eu acabei travando. Com ela, eu morria de vergonha de tomar uma iniciativa, falar alguma bobagem, levar um fora. A gente conversava, mas eu não conseguia chamar a Ju nem para um café. Sorte que depois de algumas semanas, ela teve essa coragem. Pessoalmente é melhor para conversar, você não acha? Que bom que você me convidou. Eu vou confessar, eu tava meio sem graça, porque... Sério? Mas por quê? Não sei, eu fiquei com medo de parecer atirado. Irving, quando a vida dá uma coisa assim tão óbvia pra gente, a gente não pode desperdiçar. Sabe, eu não acredito em coincidência, eu não acredito mesmo. Eu tenho certeza que te encontrar não foi por acaso.
Eu não acreditava muito nessas coisas. Pra falar a verdade, eu não pensava muito sobre isso. Essas coisas de destino. Eu não era muito de acreditar nessas coisas. Pra falar a verdade, eu nem pensava muito sobre isso, essas coisas de destino. Mas quando ela falou aquilo, daquela forma, eu não pude deixar de concordar. Era uma cidade tão grande como a nossa, num lugar tão distante de onde a gente tinha estudado. Eu entrar numa loja para fazer uma compra e ser atendido por ela. E ela lembrar do meu nome. Ah, não. Era muita coisa para ser só coincidência. Naquele dia, a gente pôde se conhecer ainda melhor. Nós até perdemos a hora de tão boa que foi a conversa. Aí, naquele clima todo, acabou rolando o nosso primeiro beijo. O meu primeiro beijo de verdade. Na minha primeira namorada de infância. Que loucura! E desde aquele dia, a gente nunca mais se desgrudou. Eu já tinha namorado outras vezes, mas com a Juliana tudo foi especial, sabe? Intenso, diferente demais, verdadeiro. Tudo muito bom desde o começo. Nós não éramos parecidos, mas a gente meio que se completava nas nossas diferenças. E era isso que eu mais gostava nela. Eu era muito estourado e ela era uma calmaria em pessoa. Eu era muito bagunceiro, ela muito organizada. Eu, pessimista. Ela sempre me fazia enxergar o lado bom das coisas. Não importava o que estivesse acontecendo. Eu costumo dizer que, em poucos meses de namoro, eu cresci e amadureci mais do que eu tinha amadurecido na minha vida inteira. Não teve jeito. Logo no primeiro mês de namoro, ela já meio que se mudou para minha casa. E a partir daí, não teve mais um dia sequer em que a gente tenha dormido separado. Eu estava amando demais essa mulher. Meu Deus, como eu estava amando! De um jeito que eu nunca tinha sentido, por ninguém. De uma forma que eu nem sabia que era possível. Nossa ligação era muito forte, especial. E quase todos os dias a gente descobria alguma coincidência entre nós. Quer dizer, a Ju não gostava de falar em coincidência. Ela falava sempre que era o destino. Por exemplo, a gente tinha viajado para a mesma cidade do interior no mesmo carnaval no ano anterior. A gente também já tinha ficado os dois com a perna quebrada durante praticamente o mesmo período. E mais um monte de outras pequenas coisas que até eram engraçadas e curiosas. Caramba, Ivy. Você sabe que eu acho que já era pra gente ter se encontrado nessa vida antes? É muita coincidência, né? É uma coincidência atrás da outra. Nada é coincidência. Para com isso, nada é, tudo tá escrito. Nossa história já estava escrita e quer saber uma coisa? Agora eu já acho que a gente não podia ter se encontrado antes mesmo. A gente se reencontrou exatamente no momento que tinha que acontecer. A Ju sempre era assim, toda mística. E eu adorava esse jeitinho dela. A única coisa que eu não sabia é que exatamente esse jeito, meio que de sentir as coisas, faria com que eu tivesse o pior dia da minha vida. Na época, a gente já estava namorando há mais de um ano. Estávamos prestes a nos casar. Aí a Ju foi passar um final de semana na casa da mãe dela, no interior. E eu não pude ir junto. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que a gente dormiu separado desde o comecinho do nosso namoro. Eu lembro que, naquele sábado, eu estava com muita dor de cabeça. Uma dor como eu nunca tinha sentido na vida. E aí eu acabei tomando um remédio desses que faz a gente ficar com bastante sono. Percebendo que eu ia acabar dormindo, eu acabei ligando pra Ju umas 8 horas da noite para dar boa noite e falar que a gente se falava no dia seguinte de manhã. Depois disso eu apaguei. Dormi profundamente. Daquela forma que só os remédios fazem com a gente mesmo. No dia seguinte eu acordei sem dor. Mas quando eu peguei o celular, quando eu abri as mensagens, eu tomei um susto. Primeiro que tinham 8 ligações perdidas da Ju, no meio da madrugada. E ainda uma mensagem que tinha chegado às 4:30 da manhã. Nessa mensagem ela dizia que estava com um aperto muito grande no coração e que não sabia o que estava acontecendo, não sabia bem o motivo. Falou que estava tudo bem, que não era dor,
não era nada físico, mas que era uma sensação de angústia, uma sensação ruim, e que ela queria muito conseguir falar comigo para se acalmar. Eu fiquei preocupado com ela, me senti culpado por não ter nem ouvido o telefone tocar. Eram 7 horas da manhã e eu imaginei que ela estivesse dormindo, mas mesmo assim eu liguei para ver se ela estava melhor. O telefone tocou e caiu na caixa postal. Eu tentei 1, 2, 3 vezes, até que atenderam. Não foi ela. Quem atendeu foi a mãe dela. E aí logo que ela atendeu, eu já percebi que as coisas não estavam bem. A mãe dela estava chorando. E eu estava tentando entender o que estava acontecendo ali. Ela só dizia: vem pra cá, Irving. Vem pra cá, vem pra cá. Vem logo pra cá. E eu queria entender. Eu queria saber o que estava acontecendo. Eu queria falar com a minha Juliana. Foi aí que a mãe dela me deu a notícia que eu nunca queria ter ouvido. A única notícia com a qual eu não poderia lidar. A minha Juliana tinha falecido. A minha Juliana tinha sofrido um mal súbito. Assim, do nada. 28 anos. Foi um infarto fulminante. A minha Juliana foi embora. E ela tentou se despedir. Tinha sentido que alguma coisa ia acontecer. E tentou falar comigo. Você acredita nisso? Eu simplesmente não estava lá para ouvir o que ela tinha para me dizer, no momento em que ela mais precisava. Olha, eu não consigo me perdoar. Por mais que eu saiba que o que aconteceu com ela foi uma fatalidade, uma triste fatalidade, eu não consigo deixar de me sentir culpado. O que eu mais me pergunto desde aquele dia é: será que se ela tivesse falado comigo as coisas seriam diferentes? Não sei. Quem sabe eu não pudesse ter feito alguma coisa, sei lá. Ou pelo menos ter conversado com ela para que ela se acalmasse, para que ela tivesse partido em paz. A Ju sentia as coisas. Ela sempre sentiu de alguma forma, ela sabia quando alguma coisa ia acontecer. E eu fico pensando naqueles momentos finais, sabe? Ela agoniada, sozinha, se sentindo mal. Naquele dia, nós não dormimos juntos. Naquele dia eu estava longe dela. Bem naquele dia, bem naquele momento, eu também senti uma dor horrível de cabeça. Uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido na minha vida. E que hoje eu já sei que também era um sinal. Eu não consigo me perdoar. Eu não consigo aceitar. Eu sinto que eu nunca mais vou conseguir ser feliz. O nosso amor, o meu amor e o amor da Juliana estava além dessa vida. E perder a mulher que é a minha alma gêmea assim, no momento em que a gente mais estava feliz, no melhor momento das nossas vidas, eu não consigo me conformar. Ela não merecia uma coisa dessas. Nós não merecíamos. E eu não sei como viver mais diante de tudo isso que aconteceu. Eu só rezo muito para que ela esteja tranquila num lugar lindo como ela merece. Ju, meu amor, eu prometo que eu vou tentar segurar a barra aqui. Eu prometo. Mas eu juro que eu nunca vou te esquecer. Obrigado pelos melhores momentos da minha vida. E por ter me mostrado o que é o amor de verdade.
Me desculpa, viu? Me desculpa por tudo. E por qualquer coisa.